Ariadna reclama com a professora de Tadeu por não avisar sobre os ensaios do festival da escola. A professora diz que os pais dos colegas de Tadeu têm medo de que o menino tenha algum problema durante o evento e alerta que ela deve estar preparada para enfrentá-los. Eduardo confirma para Ariadna que estará no festival da escola. Bárbara encontra Gemma arrumando as malas e fica surpresa ao saber que ela vai embora. Gemma agradece, se despede e sai. Bárbara vai atrás dela para pagar a garota, vê que um homem veio buscá-la e a questiona. Gemma diz para Bárbara usar o dinheiro para pagar a luz, lhe dá um beijo na bochecha e vai embora com o pai de seu filho. Álvaro comprou um celular mais simples. Seu chefe avisa que o escritório vai participar de um concurso e se vencerem as coisas vão melhorar. Bárbara avisa Ariadna e Daphne que Gemma não trabalha mais ali e que vão ter que se organizar com os afazeres. Tadeu não gosta da notícia. Bárbara só sabe que ela foi embora com um cara. Daphne revela ter descoberto que Gemma ajudou Bárbara a descobrir seus sogros e a pôs em seu lugar. Bárbara acusa Daphne de ter expulsado Gemma, mas ela afirma que não expulsou a garota. Ariadna critica Bárbara por ter deixado Gemma ir embora com um homem sem saber quem é ele. Bárbara diz que Gemma já é bem crescida. Yolanda fica preocupada ao saber que Gemma vai voltar a viver no povoado e que Gustavo vai assumir o filho. Gael e Romena informam Bárbara que estão namorando. Bárbara fica feliz e vai buscar algo para brindarem. Daphne aparece e Romena informa que ela pode começar a dar aulas de inglês na agência. Gustavo leva Gemma para sua casa, onde ela encontra toda a sua família reunida para recebê-la. Gemma não está feliz e Gustavo pede a garota em casamento. Tadeu sente falta de Gemma e Ariadna não consegue falar com ela. Linda vê que Ariadna está ligando para Eduardo e pergunta quem é ela. Eduardo diz que é sua cunhada, a esposa de seu irmão Álvaro. Tadeu exige falar com seu pai e não obedece a Ariadna. Ariadna precisa cobrir uma reportagem imediatamente. Bárbara, Gael e Romena acabam brindando pela vida com refresco. Os pais de Gemma pedem que ela melhore sua cara porque Gustavo está a tratando bem. Evita lembra a Gustavo que Gemma não pode se casar por ser menor de idade, mas ele afirma que se casarão de qualquer jeito. Bárbara quer dar sugestões em como Ariadna deve educar seu filho e ela desafia cuidar de Tadeu um dia. Álvaro concorda com Ariadna e Bárbara diz que não é babá. Álvaro sugere que ela fique com ele para dar amor ao neto. Bárbara afirma que pode cuidar de Tadeu. Gustavo quer dormir abraçado com Gemma, mas ela tem medo dele. Ele jura que mudou e que vai respeitar ela e o filho. Em seguida, arrasta a garota para dormir de conchinha com ele. Ariadna comenta com Bárbara e Álvaro que tentou ligar para Gemma, mas ela não atendeu. Álvaro conta que viu uma senhora falando com Gemma quando estava chegando na casa e que ela estava chorando. Ariadna e Álvaro acham que devem procurar saber se Gemma está bem. Bárbara começa a se preocupar com a garota. A professora de Tadeu diz a Ariadna que as terapias estão fazendo bem ao menino, mas é difícil quando faz birra. Ariadna explica que quando ele se frustra, Tadeu se bloqueia e se fecha. A professora acha que é por falta de limites em casa. Romena apresenta Daphne aos funcionários da agência e sugere que Ivete cuide das crianças enquanto ela dá aula.
Daphne pergunta aos funcionários se eles se incomodam que seus filhos estejam na classe e eles dizem que não. Romena parece não gostar da ideia, mas respeita a decisão de Daphne. Ariadna reclama com Humberto por cobrir reportagens com assuntos que não interessam a ninguém e os dois discutem. Humberto pergunta se ela quer seguir trabalhando no jornal ou não. No meio da aula de Daphne, Clarinha pede água e Santiago começa a chorar. Gael aparece para ajudá-la e leva as crianças. Ivete observa. Gema pergunta a Evita se ela contou a Gustavo onde estava pelo trabalho que ele ofereceu. Evita nega que seja por isso e diz que foi buscá-la pelo seu bem. Romena diz a Daphne que os funcionários adoraram as aulas, mas o problema são as crianças. Gael afirma que as crianças vão acabar se acostumando e se comportando. Daphne dá razão a Romena e sabe que não pode levar as crianças. Daphne tenta conversar com Ivete para investigar sobre o acidente de Nestor, mas percebe que Santiago está com febre e vai embora. Gael pergunta a Ivete o que aconteceu e fica sabendo que Santiago está com febre. Romena vem reclamar por Gael ter saído no meio da reunião. Gael quer ajudar Daphne, mas Ivete e Romena afirmam que não é nada grave. O padre Felipe percebe que Bárbara se apegou a Gema, mas ela nega. O religioso comenta que batizou o bebê de Daphne e Bárbara reclama com ele. Estefânia informa Ariadna que Tadeu poderá estudar no colégio em que ela é diretora. Ariadna fica animada, mas pensa que logo ela e Tadeu irão morar com Eduardo nos Estados Unidos. Conrado insiste para Álvaro encontrá-lo no barzinho. Estefânia instrui Ariadna a impor limites a Tadeu e insiste em dizer que ela e Eduardo precisam buscar apoio juntos. Estefânia recebe uma ligação do noivo para falarem sobre o casamento. O doutor informa Daphne que ela não pode tirar Santiago de casa com frequência ou estará pondo em risco a vida do bebê. Cassandra informa Ariadna que Valdomiro Madureira foi processado por assédio, mas logo a garota retirou a queixa. Ariadna diz que elas devem investigar, mas com cuidado. Gael continua preocupado com Santiago. Ivete aconselha a Romena a impor um limite entre Daphne e Gael, pois podem acabar se apaixonando. Álvaro ajuda Ariadna a convencer Bárbara a cuidar de Tadeu por algumas horas. Tadeu não quer ficar com a avó e desta vez Ariadna é firme com o filho. Gael procura Daphne para saber de Santiago. Ela confessa que não sabe como vai seguir trabalhando. Gael sugere que ela dê as aulas em casa. Olga chega com Paulo no barzinho onde Álvaro e Conrado estão. Tadeu não quer comer o que sua avó preparou para ele, mas Bárbara insiste e ele acaba aprovando. Bárbara comemora, mas a luz acaba e Tadeu fica nervoso. Sua avó já não sabe o que fazer. Olga vai até o ex-marido e conta que ganhou o prêmio de arquitetura. Álvaro lembra que o projeto foi desenhado pelos dois, mas ela afirma que teve que fazer muitas mudanças. Olga conta que Bárbara foi até o escritório reclamar pela separação deles e lhe deu uma bofetada. Álvaro fica surpreso.